Vamos receber o missionário Rodrigo com uma salva de palmas em nome de Jesus. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar. Nós vamos fazer uma leitura em Romanos 8, do 14 ao 17. Romanos 8, 14 ao 17. Som. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Até aqui. Hoje, nesse Dia dos Pais, quero também parabenizar a cada pai, que Deus continue abençoando. E hoje nós vamos falar sobre o nosso Pai Celeste, né? Dia dos Pais, acho que é um dia muito proveitoso para nós reforçarmos, né, a visão de que Deus, Ele é o nosso Pai, né? A pastora sempre fala isso, né? É o nosso Pai. Às vezes você não teve, dentro da sua família, uma estrutura familiar, às vezes cresceu com a mãe, com a avó, não teve um pai, mas aqui Deus, Ele quer se apresentar. Ele é o teu Pai. Aleluias. Aqui fala que nós não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Pensa numa pessoa que deve algo para alguém, algo para a justiça, algo para a polícia, e ele é um fugitivo. Ele é uma pessoa que ele é guiado pelo medo. Se ele é um foragido da polícia, ele sabe, eu não posso ir em tal lugar porque lá eles vão me achar. Deus não nos deu esse espírito de escravidão, de temor, de medo. A nossa vida, ela não precisa ser guiada pelo medo. Você que foge das circunstâncias, você que tem medo de tomar decisão com medo das consequências, está paralisado. Não, você recebeu o espírito de adoção e você pode dizer, Deus é o meu Pai. Aleluias! Quem te guia é o Espírito Santo de Deus. Achei interessante essa palestra. Até a peça do teatro, até brinquei com os irmãos, né? Essa não foi uma lição de vida, foi uma lição de morte, né? E é interessante que ser guiado pelo Espírito de Deus, você sendo filho de Deus, você tem um pai que fala com você, que te ensina o que é útil, o caminho que você deve andar. E um dia eu estava pensando, nossa, se um dia, né, Deus chamar algo para o ministério que eu preciso largar tudo, aí você pensa em aposentadoria, aí de repente vem no meu coração, mas quem disse que eu vou estar vivo para aposentar? Hoje a pastora Andréia estava falando com um irmão aqui da igreja, viva uma coisa de cada vez. Eu só pensei e nem falei, às vezes preocupa com coisa, a gente nem sabe, a gente acabou de ver a peça. A pastora mesmo falou, é uma mensagem, a gente brinca, né? Parece, nossa, mas que terror, mas a gente não sabe quantos são os nossos dias. O importante é fazer bem cada dia. Cada dia você faz aquilo que vem à sua mão para fazer, você faz o seu melhor, faz para Deus, faz para a honra e glória de Deus, e o Senhor vai multiplicando as bênçãos na sua vida. Aleluias. Falando em Deus como Pai, nesse texto que nós lemos, fala que nós clamamos Abba, Pai. O nosso relacionamento com o Pai Celestial é o relacionamento de um pai e de um filho. É um relacionamento de intimidade. Um pai e um filho têm intimidade, está dentro de casa. É a vontade, né? O filho do Senhor fica fazendo cerimônia para falar, Senhor, excelentíssimo Pai Adriano. Não é assim.
O filho, ele tem abertura com o pai. Em casa fica à vontade, não está lá de social, olha, porque eu estou na casa do meu pai. Não, o filho tem intimidade com o seu pai. Nós clamamos, Abba, Pai, aleluias. Salmo 103, versículo 13. O relacionamento com o pai, nós temos intimidade, mas o relacionamento com o pai é marcado pelo amor. Não adianta, eu tenho alguns tópicos aqui, não muitos, mas o amor. Salmo 103, verso 13. Já adiantei aqui, vamos lendo aqui. Salmo 113, versículo 13 diz: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Aleluias. Adão, quando ele transgrediu o mandamento, né, ele e Eva, não era para provar do fruto lá da árvore, da ciência do bem e do mal. Depois que eles provaram, eles tiveram medo. Eles tiveram medo e se escondeu. O conhecimento que eles tinham de Deus, por mais que Deus visitava eles, né, constantemente, faltava algo, parece que eles não estavam entendendo. Eles estavam, parece que meio defeituosos, né, faltando no conhecimento do amor de Deus, o amor de um pai. O filho, um pai pode fazer, ainda mais nós humanos, faz projeção para os filhos, coloca às vezes nossos sonhos nos filhos, né? Mas o filho, por mais que ele erra, ele continua sendo filho. E o pai continua sendo pai. O amor do pai continua sendo verdadeiro. O pai, ele quer que vá tudo bem para o filho. Pelo pai, o filho ia passar por essa vida sem nenhum raladão, sem nada. Ia passar ileso, só de vitória em vitória. Mas os aprendizados da vida, tem coisa que é o filho que vai ter. O pai vai ensinando, mas os filhos vão aprendendo aí, né? Uns batem mais cabeça, outros menos. Mas isso em nada muda o amor do nosso pai. Aleluias. Quando Jesus curava alguém e falava, vai, não peques mais, ele não falava assim, ó, vai e você nunca mais vai pecar. Não. Ele falava, vai e não peques mais. Mas aí de repente vem o apóstolo João, em sua epístola, falando, filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Aleluias. Você tem Jesus Cristo. Ele é o seu advogado. Aleluias. Aleluias. Lembre-se sempre, nós estamos numa guerra e nós temos um adversário. Esse adversário, se nós analisarmos o comportamento dele, do diabo, ele é assim. Antes de pecar, ele faz o pecado parecer pequeno. Depois que você peca, aí ele aumenta o tamanho do pecado. Olha o que você fez. O que você acabou de fazer? Você acabou com a sua vida. Não tem mais jeito. Para você, acabou. Isso é engano do diabo. Ele usa o engano para você pecar. E ele usa o engano para você não se aproximar do seu pai. Mas você tem um advogado, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluias. Então, o relacionamento de um pai com o filho tem intimidade e é marcado pelo amor. Nunca duvide do amor de Deus. Ele não é baseado em quem você é, naquilo que você fez, porque Deus, ele amou a gente antes mesmo de nós escolhermos a Deus. Ele já nos escolheu, ele nos chamou, ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo. A Bíblia fala que foi morto antes da fundação do mundo. Deus já tinha providenciado meios de te ligar a Ele, meios de te trazer de volta para Ele. Então nunca duvide do amor de Deus. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje é noite de Santa Ceia, nós estamos celebrando a vida que nós recebemos em Jesus Cristo. Quando você pegar o pão, o cálice, celebre a vida que o Pai te deu, porque Ele te ama. Nunca duvide do amor do seu Pai Celeste. Aleluias. Lucas 11:11. Lucas 11, versículo 11, diz assim, do 11 ao 13. Agora nós vamos falar de cuidado e provisão. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
Isso são palavras de Jesus. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Então aqui Jesus ele está falando, se o seu filho tem uma necessidade, ou ele tem um desejo, ele te pede aquilo, você vai dar uma coisa contrária ainda que vai prejudicar ele? Tem algum pai que faria isso com o seu filho? Às vezes a gente deixa de dar para exercitar o filho em alguma coisa, mas um pai, ele nunca vai dar algo ruim para o seu filho. Até nisso o diabo entra. O pai não faz uma concessão, é o diabo, lá, ele não te ama, lá, ele quer acabar com a sua juventude, ele quer acabar com a sua adolescência, lá, o que seu pai está pensando de você? O diabo é sujo, meus irmãos, mas o seu Deus, o seu pai, ele é que sabe os pensamentos que ele tem a respeito de nós. Aleluia. É pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Aleluias. Vamos celebrar o amor do nosso Pai. Vamos celebrar o cuidado, a provisão do nosso Pai. Porque tudo que nós precisamos nessa vida, Ele nos dá. Aleluia. Tudo que você precisar nessa vida, Ele te dá, porque tudo é dele, nós somos dele, aleluia, e tudo é para honra e glória dele, aleluias. Relacionamento com o Pai, intimidade, amor, cuidado e proteção, provisão, e agora proteção. Salmo 121, do 5 ao 8, Salmo 121, do 5 ao 8. Diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluias. Nós aprendemos, principalmente quando fala encontro de casal, o homem é o provedor, é o protetor, esse é o papel do pai. É o pai que vai trazer a proteção. Agora, quando nós olhamos para o nosso Pai Celeste, aquele que está cuidando de nós, o sol não é o sol que vai incomodar de dia, não vai ser de noite. Em todas as 24 horas, o Senhor tem paz para a sua alma. Aleluia, não deixe esse medo, essa angústia tomar conta da sua vida. Em todo o tempo, o nosso Deus, Ele não dorme, Ele trabalha para aquele que nele confia. Aleluias, não deixa o medo colocar tristeza na sua vida, colocar frieza na sua vida espiritual. Olha para o Pai Celeste, Ele tem cuidado de nós, meus irmãos. Ele nunca nos decepciona, porque Ele é o nosso Pai. Aleluias. O relacionamento com o Pai, nós temos intimidade, é um relacionamento marcado por amor, por cuidado e provisão e por proteção. Aleluias. Agora Mateus 6, 9 e 10, tem uma coisa que nós temos também no relacionamento com o Pai. É bom ter intimidade com o Pai, sim ou não? Sim. É bom ser amado pelo Pai? É maravilhoso. É bom sentir o cuidado. Às vezes Deus, Ele cuida da gente em cada detalhe, em coisas que às vezes alguém fala: nossa, mas você está feliz por isso? Sim, porque eu vejo Deus nos mínimos detalhes cuidando da minha vida. Agora, esse relacionamento que é marcado pela proteção, ele também é marcado pela autoridade. Porque pai, graças a Deus essa lição eu já aprendi. Pai é pai. Tem uma relação de amizade com o filho? Tem. Mas o pai não vai querer se desdobrar para ganhar o filho e de repente é só amigo. O filho olha para o pai e não vê autoridade. Ah, é meu amigãozão. Não. Existe uma relação de autoridade. A Bíblia fala que nós temos que honrar o pai e honrar a mãe. É o mandamento com promessa. E com o nosso Pai Celestial? É maravilhoso os hinos de hoje em dia, porque os hinos de hoje em dia, eles levam a gente muito mais ainda para um relacionamento de entrega com o Pai, em que às vezes tira muita formalidade e você se abre para com o Pai. Mas nós não podemos confundir isso e achar que Deus é o Pai legal, que você pode fazer tudo que não tem nada a ver, porque isso daí não é o nosso Pai.
O relacionamento com o Pai, nós temos também, ele é marcado por conceito de autoridade. Ele é autoridade sobre a nossa vida. Não é bom ser guardado por Deus? Sim. Está garantido que Ele te guarda. É Ele que guarda a sua entrada e a sua saída. Só que você tem que viver uma vida debaixo da autoridade dEle. É a mesma coisa, Deus constituiu sobre nós pastores. Eles têm uma autoridade sobre nós. Nossa, mas o pastor Adriano é muito amigo. Mas a relação de autoridade, ela continua. E assim também é com o nosso Deus. Nós devemos honrá-lo e temer a Ele, porque o nosso Deus é santo, Ele é puro, Ele é grande. Jesus, quando foi nos ensinar a orar, aí Ele falou assim, então, lá em Mateus 6, do 9 ao 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus. Irmãos, é acima de nós, está acima. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então você não vai olhar para o seu pai, paizinho amado, paizinho que me ama, faça tudo para mim, não é assim. Pelo contrário, Pai, como é maravilhoso ser teu filho. Como é maravilhoso ser coberto pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua proteção. Que privilégio, faz em mim a sua vontade, cumpra em mim os seus propósitos, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O relacionamento com o nosso Pai, ele é marcado pela autoridade. E nós temos que nos sujeitar debaixo da autoridade do nosso Pai. A Bíblia vai falar do filho pródigo. Esse filho, um pai tinha 2 filhos, e de repente, um deles pediu a parte da herança. Olha que ele é até inteligente, ele não pediu tudo, né? Ele pelo menos teve um senso de saber que uma parte era para ele e a outra parte era para outro filho. Mas herança, a gente concede quando o pai já morreu. É depois que os pais morrem que o filho vai pegar a herança, né? Existe dentro da lei, às vezes um pai ele faz uma concessão, a casa já passa para o nome do filho, mas enquanto tiver vida o pai mora. Mas esse filho não falou, dá a parte que me pertence. Ele praticamente deu o pai dele como morto. E ele não pegou para usufruir perto do pai dele. O que ele fez? Deixou o pai dele. Falou, o quê? Não estou nem aqui. Pegou tudo que era parte dele e foi embora. Ele quebrou aquela relação de autoridade. Não era só amor não, era uma relação de autoridade. Ele não estava debaixo mais daquela autoridade do pai dele. Ele praticamente falou, pai, olha, agora eu cresci, agora eu sou de maior, eu sou dono do meu nariz, já aprendi muita coisa. Sei até dirigir, agora pai, por favor me dá um carro aí que eu estou indo embora, não preciso mais. Tenho o Senhor como consideração, mas eu acho que vai ser melhor eu viver longe da sua presença. E quantas pessoas não fizeram assim com o Pai Celestial? Quantas pessoas, por conta do engano do pecado, do engano do diabo, literalmente viraram as costas para Deus. Viraram as costas para Deus e foram embora. Quantas pessoas que às vezes sentavam aí do seu lado, que você olha e não está mais aí. Pessoas que acharam que era autossuficiente. Deus concedeu um pouco de bênção, de alegria na vida dele, ele achou que foi ele. Opa, peraí, agora eu já sei como é que faz, peguei a receita. Meus irmãos, a receita de Deus é cuidado, é amor, é graça. O que a gente faz para merecer algo nessa vida? Quem somos nós para dizer algo para Deus? Olha, eu consegui isso porque eu fiz a lição de casa. Meu irmão, tudo que nós temos nessa vida é pela graça, é pela misericórdia do Senhor. A gente tem que falar igual o Salmo 3, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças. Fala assim para a sua alma, alma, não te esqueças, não te esqueças, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ramanashou, talvez você achou que foi pouco, então o pior, vai viver sem nada de Deus para você ver, isso é difícil. Talvez você compara muito a sua vida com outro e fala, nossa, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas não esqueça daquilo que Ele te deu vida, Ele te deu saúde, você está aqui na casa de Deus.
falava ainda para os jovens, estar na casa de Deus é um milagre, meus irmãos. Irmãos, eu cuido lá no meu serviço para dar um bom testemunho. Às vezes tem a oportunidade de falar de Jesus. Custa alguém se interessar e vir na casa de Deus. Não é um milagre nós estarmos aqui? Talvez você fala, não, mas eu nasci num lar cristão, então eu já venho porque meus pais vêm. E quantos filhos abandonaram a casa do Pai Celeste, mesmo com os pais cristãos? Então levanta sua mão, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Valoriza a salvação que o Senhor te deu. Aproveita, glorifica a Deus. É adorando, é glorificando que Ele vai te fortalecendo, Ele vai renovando as suas forças, Ele vai tirando o medo, a tristeza, a angústia, e o diabo foge, aleluias. Mas não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, aleluias. A relação de pai então e filho tem uma relação de autoridade, e o pai que tem essa autoridade, ele tem algumas responsabilidades. Nós pais temos a responsabilidade do aprendizado dos nossos filhos. Nós não podemos delegar para a escola, muito menos para a televisão, para jogo, não, é o pai que é o responsável. Aí aqui em Provérbios 3, versículo 1 e 2, Provérbios 3, versículo 1 e 2, eu vou ler para adiantar. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Vida e paz. Você quer ter vida e paz? Então não te esqueças dos mandamentos. Valorize os ensinamentos que você tem na casa de Deus. Os ensinamentos que nós temos através do nosso pastor. Valoriza, aplica, anote, na semana pratica, porque isso vai acrescentar anos de vida e paz. Aleluias. A relação também com o pai. O último tópico é uma relação de responsabilidade e correção. Hebreus 12, versículos 5 e 6. Eu vou ler. Hebreus 12, 5 e 6. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Aleluias. Então o pai, quando corrige, é porque ele ama, é porque ele está vendo que você saiu fora do caminho. Você saiu fora do caminho, agora está indo para um caminho de destruição. Então o pai vai te corrigir. Ele precisa chamar a tua atenção. Ele precisa fazer que você caia em si. O filho pródigo, depois que ele gastou tudo, estava na miséria, aí ele caiu em si. Mas ainda que na miséria, ainda que não tinha mais nada, não tinha mais amigo, estava desejando comer comida dos porcos, ele lembrou, voltarei para o meu pai, aleluias. Ele pensou, ainda que eu seja como um servo, como um dos jornaleiros, vai ser melhor do que essa minha situação. Então nessa noite, diz o texto lá da ceia, cada um examine-se a si mesmo, cada um faça uma autoanálise. Como que está a sua relação com o seu Pai Celestial? A sua visão com Deus em relação ao Pai, ela está meio distorcida? Ela está sendo marcada por temor? Ou então por independência muito grande da sua parte, que você não está nem se reportando mais a Ele? Cada um examine-se a si mesmo, mas examine-se lembrando que você tem um Pai, que Ele cuida de você. Aleluias. 1 Coríntios 11, 32, para nós encerrarmos, mas ainda falando da correção, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, aleluia. Enquanto a vida é a esperança, e o seu Pai, Ele te ama, se Ele te corrigir, Ele te ama, aleluias. Se Ele falar um não, Ele te ama, o nosso Pai nos ama. Vamos celebrar esse amor nessa noite. Você que vai participar da Santa Ceia, participe glorificando a Ele. Fala, graças eu te dou, ó meu Pai, aleluias. Que o Senhor possa abençoar a cada um, a cada pai dando sabedoria, multiplicando as bênçãos na sua vida, no seu lar, em nome de Jesus, amém.